só, nós vamos abrir para uma segunda rodada, tá? Aí o senhor pode se inscrever, o nome do seu colega ali também já está escrito, apesar que ele não fala o nome ainda, mas está escrito. O senhor também precisa se identificar, mas vamos deixar a mesa responder para fazer esse bate-bola, né? Tá? Esse problema da percepção, esse é um dos elementos, né? Existem coisas, por exemplo, a areia, o problema de ressonância da areia. A areia, ela quando chega a 20 Hz, mais ou menos, né, ela dá um recalque no que tiver. Vou abrir só um parênteses para vocês poderem entender isso aqui. O Catete, Palácio do Catete, estava sendo preparado para a sua reinauguração. E a COP estava lá, todos os professores da COP estavam, etc. Eu fui chamado posteriormente a isso, porque a diretora, na época, teria lido alguma reportagem sobre o problema de vibração. De vibração. E o metrô, naquela época, não estava tendo a manutenção que precisava ter. Vem batendo, vocês já devem ter visto aí quando o metrô anda com calo nas rodas, faz pam, 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 pam. Esse pam, 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 pam é um bate-estaca de 3 vezes o valor da carga da roda. Vocês terem uma ideia do que é isso aí. Quando eu falei que isso aí deveria talvez ser no metrô, tinha grande chance, todo mundo discordou, na hora, né? Eu falei, olha, em engenharia não tem o que eu gosto, eu deixo de gostar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um sismógrafo, vamos colocar aqui e vamos verificar. Por quê? Não é derrubar o Palácio do Catete. O problema não era esse. O problema é que eles estavam gastando muito dinheiro porque os artistas arrumavam aquelas partezinhas perfeitas e daqui a pouco o palácio vibrava. E todo aquele trabalho era perdido outra vez. Aí tinha que fazer e assim sucessivamente. Estava todo mundo sem solução no problema. Então, fizemos os levantamentos. Mínimo a vibração, era mínima. Eu comecei a examinar, etc., e verifiquei o seguinte. Fizemos com o metrô chegando na estação, saindo da estação, segurando o tráfego rodoviário e com o tráfego rodoviário. Moral da história. Era o suficiente para atingir 20 Hz, entre 19 e 20 Hz, que é da areia fofa. Como o Palácio do Catete é sapata, muito próximo, cada vez que fazia isso, o catete não era para cair, ele se rearrumava. No que ele se rearrumava, ele arrebentava. Então, o que nós fizemos? Fizemos eu não era mais no metrô, não era mais no metrô. Com a Tecnosolo, com o professor Costa Nunes, que já tinha sido chamado, nós fizemos uma barreira, fizemos uma barragem ali, né, para não deixar, porque o metrô não é para ter calo, mas tinha calo nas rodas. Ainda tem, volta e meia ainda tem. Então, ele transfere isso. E uma coisa que não vai derrubar, mas estragava tudo dentro e ele estava atrasando para o dia da inauguração. É só para ter uma ideia da importância dessa frequência, da ressonância, no caso principalmente da areia. Você pode romper o gás, você pode romper a própria água, né? Era isso que eu queria falar. Quanto tempo foi preciso para você identificar o problema? Não, eu identifiquei, eu tenho até esse relatório, era na mão, né? Eu tenho esse relatório, apesar de todo mundo ter discordado, né, no início, mas ela é uma pessoa muito bacana, a Lilian, a doutora Lilian, e ela falou, não, vamos ver como a McDowell está dizendo, o que tem que fazer? Vamos lá colocar, então, os sismógrafos todos lá direitinho e tomaram notas. Aí o pessoal dizia, olha, aqui não tem nada, isso aqui não tem nada, isso aqui não derruba o prédio. Eu falei, não é o prédio, não. É o que os artistas estão fazendo, que tem a trinca. E isso aí foi uma semana. E aí foi feito no ato. Acabou, encerrou o assunto. Está lá até hoje.
Eu queria fazer 3 comentários. Vou começar, meu amigo, só um instante. Só um instante. Eu queria fazer 3 comentários em cima do que você falou, do Ortigão e do Cláudio Amaral. É rápido. Primeiro, você falou aí da questão da tubulação de gás, tá certo? E eu lembrei que um dos motivos que falaram que ocorreu aquele afundamento do solo, né? Foi por causa do rompimento da estação de água. Não, foi por causa do rompimento. Porque eles sabem que foi falha geológica e foram inventando história. E até que veio falando que houve o rompimento da rede de água. Certo? Aí um repórter, que eu fiz uma reportagem para a Band News, do Boechat lá, e o repórter me perguntou, o que você acha que aconteceu? Foi a água? Eu falei, não, o rompimento da água se deu porque houve o recalque, tá certo? E a água só acelerou o processo. Aí o perigo justamente disso, é justamente isso que você falou, certo? Um problema que está ocorrendo ali e fazendo com que uma rede de água se rompa, que acelera o processo, uma rede de gás se rompa, tá certo? E pode provocar uma explosão, quer dizer, é um troço realmente apavorante, esse negócio desse, entendeu? Isso não pode ocorrer de jeito nenhum, tá certo? Então, outra questão, Ortigão, que você falou de consultoria internacional, eu queria lembrar o seguinte, que na verdade, certo? Quem estava fazendo o projeto num determinado momento era a Halcron, era uma firma inglesa, tá certo? O projeto estava sendo conduzido pela Halcron, tá certo? Depois a Promon que entrou no circuito, tá certo? Não, mas veja bem, e a outra é o seguinte, quem está determinando, até certo momento, quem determinou também o TBM, o uso do TBM, foram os alemães. Tá certo? Eu me lembro sempre que eu perguntava para os amigos, mas nessa profundidade, o alemão garante, certo? O alemão garante. Aí qualquer coisa que aconteça, deixa com o alemão. Chegou ao absurdo que numa entrevista do Aloysio Coutinho, que está no jornal O Globo, na revista do Globo, do ano passado, novembro, tá certo? Que deram o nome, certo? Do TBM, né? Da tuneleira de Bárbara, em homenagem a Santa Bárbara. Aí falaram, mas por que não botou o nome de Santa Bárbara? Porque o alemão disse que dá azar. Aí botaram o nome de Bárbara. Mas realmente fizeram até uma heresia, né? Que a Santa Bárbara é protetora dos tuneleiros, tá certo? E ela está sendo colocada como o nome de uma máquina que está provocando um grande problema e que vai provocar muito problema ainda se continuar dentro dessa linha, tá certo? Se continuar dessa linha, vai... Então estão profamando o nome da Santa Bárbara. E foi o alemão que garante. Então esse negócio da consultoria internacional, nós temos aqui, Ortigão, você sabe bem disso, nós temos pessoas muito competentes, pessoas, inclusive, que têm falado comigo, que eu falei aqui antes, tá certo? Que têm me orientado em muitas coisas, tá certo? O pessoal da Promon, que fez todo o metrô lá em Copacabana, nessas mesmas condições. Nós temos bastante gente competente, tá certo? Mas é porque realmente a comunidade, você falou que há 2 anos atrás você estava alertando sobre esse problema, eu realmente não tive conhecimento. É a comunidade geológica, há 2 a 3 anos que eu venho colocando esses problemas, e realmente a comunidade geológica e a comunidade da engenharia, aqui no clube de engenharia mesmo, certo? A gente tem certos impedimentos, assim, tá certo? Que o ano passado mesmo promovi um debate aqui sobre essa questão, não veio a Rio Trilhos, certo? E depois, 15 dias depois, a Rio Trilhos veio falar maravilhas desse projeto aqui no Clube de Engenharia. Então, realmente existe uma questão, realmente que as pessoas, isso eu falei aqui, eu também tenho receio disso, eu estou sendo prejudicado, inclusive, mas por um lado, tá certo? Por um lado eu estou sendo prejudicado, porque eu estou me expondo, falando certas coisas, mas estou falando resguardado por pessoas altamente competentes, e inclusive com o McDowell aqui, nós já estamos há tempos, tá certo? Que nós temos um quadro de pessoas que estão aparecendo e as que não estão aparecendo, que justamente é condenável isso aí. Outra questão que eu queria colocar é que o Cláudio Amaral falou do Estado. O Estado realmente foi omisso desde o início, porque não foi convocado. E quando foi convocado, que é o INEA, certo? Dá uma licença ambiental, certo? Que realmente não toca em nenhum assunto sobre essa gravidade desse problema, não toca em nada, certo? Diz que é uma beleza e tudo, mas na hora do custo da medicação,
né, o custo de mitigação é 1.569 bilhões, que até o governador, você lembra, o Sérgio Cabral ficou assustado, ele não sabia disso. Ele disse que, não sei disso, é verdade? Então, o órgão, o DRM, tem pessoas competentes, mas em nenhum momento foi acionado. O município, eu sou do Conselho Curador da Fundação Geo Rio, tenho cobrado do município perante o secretário municipal de obras, que é o Alexandre Pinto, certo? E realmente eles falam, o secretário municipal de urbanismo uma vez me falou, que eu participo do Conselho de Urbanismo, ele me falou, você está querendo provocar uma briga do município com o Estado, tá certo? Aí, e isso não vai acontecer, tá certo? Porque o município sabe da gravidade do problema, está acontecendo aqui, sabe, tem pessoas competentes, mas realmente, sabe, o negócio ficou sobre o domínio realmente do Estado, certo? E daí a empreiteira realmente está fazendo as coisas porque o Estado realmente está deixando mesmo. Quem se pronuncia pelo Estado, o Rodrigo Vieira, né, contesta a gente, né, ridiculariza a gente, o subsecretário da Casa Civil. Certo? Então, coisas que são desmentidas 6 vezes depois. Então é isso, concluindo. De vir para a televisão, fala eu queria acrescentar que Londres acabou de falar 42 quilômetros com 4 máquinas, TBM, ADA, Vitória e Zero. Todas elas tiveram que, inclusive, atravessar o Canas por baixo, entendeu? E eu não estava querendo o informe técnico para o morador, mas eu trabalhei, projetei barragem de fundação de pneumático, fundação permeável, flownet e tudo. Então, o problema é que o metrô fica dizendo que usou um polímero, mas o polímero não atrapalha a mecânica dos fluidos. Então, eu só queria deixar claro uma coisa, a dissimulação devia ser perseguida, porque falar sobre coisas absolutamente incoerentes e irresponsáveis ficar por isso, que incomoda, me tira a noite de sono. Desde setembro nós estamos lidando com isso. Então, o que diz é panfleto, ninguém assina, ninguém responde por ela. Agora, eu respondo por tudo que diz que está escrito ali no meu depoimento. Se eu não tivesse interferido, não tinha contingência de risco, podia ter o sujeito acender um cigarro ali e explodir com aquilo tudo, que era rota de pessoas, e só tinha peão lá para tomar conta. Então, o que acontece é o seguinte, eles estão fazendo reforço, mas nós queremos conhecer, eu quero saber se esse reforço tem um flownet bem, o diagrama de fluxo. Só, senhores, só uma informação. Primeiro que tem que falar ao microfone, porque senão nada do que é dito fica registrado ali. E é super importante que fique registrado para que a gente faça o desdobramento aqui dessa nossa conversa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa. Nós estamos seguindo uma lista aqui de pessoas que querem falar. Então, vamos tentar respeitar a lista. Eu sei que todos os senhores estão aqui com uma necessidade muito grande de expor qual é a situação, mas vamos respeitar e fazer esse bate-bola mesmo com quem pode ajudar a resolver, né? Tá. Não está gravando. Tá, Céu. Sim, mas agora nós vamos tentar fazer esse desdobramento aqui via Clube de Engenharia, tá? Bom, dentro das perguntas que foram feitas diretamente e que está ao alcance do Ministério Público responder, eu acho que a do senhor Licínio, quanto à transparência. Foi falado aqui no INEA e realmente, nesse caso, nós temos pelo menos 3 instituições que devem fazer um trabalho ou atribuição à competência de órgão de controle, que é o próprio órgão licenciador, porque quem concede a licença, o trabalho de quem concede a licença do órgão ambiental não se esgota na simples concessão da licença, ele deve sim acompanhar a todo o tempo o cumprimento das condicionantes da licença e atestar a veracidade dos estudos que são apresentados, inclusive em episódio pretérito, por omissões, informações até mesmo inverídicas nos estudos apresentados no licenciamento. Isso já gerou até mesmo uma denúncia, e tem um processo criminal
não se pode falar o nome, até mesmo sob pena de responsabilidade funcional, né? Mas existe uma denúncia por omissões, informações enganosas no estudo de impacto ambiental, mas isso, enfim, tramita numa ação penal. Então, só para dizer que o órgão de controle aí, por exemplo, o INEA, ele tem que a todo tempo analisar os estudos apresentados, os relatórios, e não simplesmente ter essa obrigação como cumprida com a simples apresentação. Ele deve analisar o mérito desses estudos e a todo tempo, inclusive ele tem o poder de polícia, a gente chama de poder de polícia, de paralisar a obra e suspender os efeitos da licença. Então esse é um órgão de controle. O poder concedente, o Estado, que é uma concessão, também exerce a todo tempo esse controle. A Defesa Civil, uma obrigação legal. E o Ministério Público, mediante provocação, também, mas dentro dessa rede de controle. E aí eu faço o gancho com a pergunta da transparência. Quando esses documentos são apresentados ao Ministério Público, a gente acredita que eles também estejam sendo apresentados ao INEA. E a primeira promotoria de meio ambiente, também do Dr. Carlos Frederico Saturnino, juntamente com tem um promotor do GAEMA, existe um termo de ajustamento de conduta que prevê que os pareceres devem ser disponibilizados na página do INEA. Então, todos os pareceres de licença, dos processos de licenciamento devem ser disponibilizados. Se eu não me engano, tem um prazo para que todos os documentos, além das licenças e dos pareceres de licença, sejam disponibilizados. Eu não tenho esse TAC em mãos, mas, se eu não me engano, tem só uma ressalva de que, dependendo do peso do arquivo, o INEA demandaria um tempo, porque tem negócio de nuvem, de link, que um técnico informática poderia explicar melhor. Mas a questão a lei da transparência foi justamente o fundamento desse termo de ajustamento de conduta para possibilitar que qualquer integrante da sociedade civil entre no site do INEA e veja os estudos. Concordo que os estudos não devem ser simplesmente jogados, lançados, tem que ter uma sistematização, eles têm que ser claros, tem que passar tanto para o engenheiro quanto para um leigo e para um morador o que está acontecendo ali. Então, esse termo de ajustamento de conduta existe, mas fica aí também para que esses documentos sejam disponibilizados na página do INEA. O Ministério Público também tem um portal de transparência, que é o RAP, do licenciamento, e aí tem um coordenador do RAP, por exemplo, o caso do Autódromo de Deodoro, que também foi debatido aqui no Clube de Engenharia. Todas as peças estão lá, ação civil pública, a liminar,